Sim, tá tudo preparado. Canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. História. Essa vai dar o que falar. Meu Deus do céu. Quanta surpresa tem nessa história. Você já pensou uma traição em plena noite de núpcias? Já pensou? Já pensou? Então você vai viver comigo essa história real, essa história espetacular que o nosso canal tem a honra de apresentar. Tá tudo preparado, tá tudo pronto. Antes, eu tenho um pedido para você. Visite o nosso outro canal. Deixa eu explicar. O canal do Paulinho Boa Pessoa, o canal dos mistérios. Chama-se A Verdade de Cada Um. Eu publiquei lá as 2 últimas histórias, estão sensacionais. Uma delas é o empréstimo. Essa história é fantástica. É maravilhosa, é sobrenatural, mas não é de passar medo em ninguém, não. É uma história fantástica. E a segunda história que eu publiquei, inclusive a última publicação, é sobre a rodovia dos Bandeirantes. É uma moça chamada Catiane e ela trabalha na rodovia dos Bandeirantes numa praça de pedágio. E ela conta coisas fantásticas e incríveis que acontecem durante a madrugada na rodovia dos Bandeirantes. Está muito interessante. Então você acabando de ouvir essa história aqui, dá uma passadinha no nosso outro canal, que é Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um, para você ouvir essas histórias espetaculares que lá estão. Conto com você. Pedido especial, seja membro do nosso canal. Isso vai fazer toda a diferença. Dá essa força para mim. Importantíssimo, inscreva-se no canal. Fundamental, dá o teu joinha. O YouTube considera muito esse joinha. Quando você dá esse teu joinha, o canal sobe em status, vai lá para cima. Aí ele propaga mais, a gente recebe mais histórias. Dá o teu joinha, não custa. Dá o teu joinha, que para nós é muito importante. Isso posto, quer saber da história, né? A história de hoje espetacular. Então, atenção. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história fantástica de hoje, aqui do nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, minha avó Teodora, a avó carinhosamente chamada por todos nós de Vó Nega, a Vó Nega. Ela contava essa história e todos ficávamos arrepiados. A avó Teodora, a Vó Nega, contava que ela nasceu na fazenda Morro Alto, sul de Minas Gerais, ali pelas bandas do município de Piranguinho. Diz que a fazenda Morro Alto era muito grande e ali ela passou momentos felizes na sua infância, muito gostosa, chupando manga doce. Ela falava, ai, aquela manga Bourbon. Ela enchia a boca para falar da manga Bourbon. Ah, aquela manga Bourbon, a manga espada, a manga rosa. Que delícia que era, tinha outro gosto. Comia também jatobá, corria atrás de filhote de cervo. Os viadinhos vinha tudo, a gente brincava com eles. De tudo isso a gente gostava que ela falava. Mas de fato, o que prendia mesmo a nossa atenção era quando a Vó Nega falava da casa sede da fazenda Morro Alto, o casarão. A mãe de vovó, minha bisa, trabalhou nessa casa. Ela testemunhou muitas vezes a aparição daqueles fantasmas. Sim, de acordo com a bisa, a nossa bisa, tinha fantasma no casarão.
E tudo acontecia depois das 6 horas da tarde. Se ouvia em algum cômodo do casarão uma mulher chorando. Essa mulher, às vezes, ela era vista também. Além de se ouvir o choro dessa mulher, se via a mulher. E ela estava vestida em trajes finos, antigos. Dizia a minha bisa que essa mulher que chorava praticamente ali em todas as noites, a partir sempre das 6 horas da tarde, era uma mulher fina, assim, uma sinhá. Mas um dia, essa minha bisa não se conformou com essa mulher sempre chorando. E como ela sempre foi muito curiosa e pesquisadora, um dia ela ficou até mais tarde trabalhando. E a minha bisa, que se chamava Ângela, a bisa, lógico, ela é mãe da minha avó Teodora. É a mãe da avó Nega. A minha bisa, que se chamava Ângela, perguntou: mulher, ora, por que chora tanto? E ela disse que nessa hora a mulher parou de chorar. Houve assim um momento de silêncio. Então ela aproveitou e tornou a perguntar, porque quando a mulher parou de chorar, ela entendeu que a mulher tinha escutado o que ela tinha falado. E ela repetiu: mulher, então me diga, por que chora tanto? E escutou uma resposta. E nessa hora, eu e todos os netos de vó Nega sentíamos um arrepio, porque a mulher teria respondido: choro, porque ele não me perdoa. Até hoje ele não me perdoa. É por isso que eu choro. Credo em cruz. Nessa hora, só se via gente mostrando o braço arrepiado. E foi então que a bisa Ângela se interessou em saber o que tinha havido ali no passado. E por que aquela mulher chorava tanto e dizia que o motivo de tantas lágrimas era porque ele não a perdoava. E não é que a minha bisa levantou toda a história? E essa história chamou tanto a atenção na época dos fatos que acabou sendo registrada por um grande jornal chamado Diário de Minas, que era publicado em Ouro Preto desde 1866. Então a história é verdadeira, é real, porque ela foi publicada no jornal. Esse tal de Diário de Minas de Ouro Preto. Esse jornal havia desde 1866. E a história que foi publicada, aquela mulher que chorava, estava diretamente ligada aos fatos acontecidos na fazenda Morro Alto. E esses fatos tiveram início em 1872. Eu sei que faz tempo, Paulinho. Eu sei que faz tempo. Mas a história é para lá de interessante. 1872, ano em que foi realizado o primeiro censo brasileiro. Primeiro. E o Brasil, à época, contava com 10 milhões de habitantes. Foi o primeiro censo geral do país, do Brasil. O recenseamento foi realizado. A população foi contada 10 milhões, ou seja, a população do Brasil inteirinha era menor do que a população de São Paulo hoje. E aproximadamente 15% da população era de escravos. Então, desses habitantes todos do Brasil, 10 milhões de pessoas, 1,5 milhão era população de escravos. 1,5 milhão. Era muita coisa, né? 15% de escravos. Isso tudo em 1872. Mas a verdade é que se aproximava a abolição da escravatura, que iria acontecer em 1888.
Você quer saber quem é essa mulher que aparecia chorando na fazenda Morro Alto? Você também ficou curiosa para saber quem era essa mulher? Curioso para saber quem era essa mulher? Se você quer saber os detalhes todos, então escute, a partir de agora, toda a história que me foi contada por vó Nega, a vó Teodora, carinhosamente chamada por nós de Vó Nega. Sul de Minas Gerais, 1872. Uma decisão tomada numa única noite destruiria uma das famílias mais poderosas da província. Naquela fazenda, a Fazenda Morro Alto, às vésperas do casamento mais esperado da região, a mãe da noiva, Dona Laurinda dos Santos, tomou uma decisão que mudaria destinos. Ela iria substituir a noiva legítima por uma escrava na noite de núpcias. Mas como assim? A mãe da noiva? A mãe da noiva. Ela ia trocar a noiva. Na noite de núpcias, ela ia colocar uma escrava no lugar da noiva, da filha dela. Agora complicou, Paulinho. Como assim? Eu vou explicar. Morro Alto. A fazenda estendia-se por mais de 2.000 alqueires. Você já pensou que é isso, o tamanho dessa fazenda? 2.000 alqueires de terra fértil no sul de Minas. Região que no início da década de 1870 vivia aquela transição turbulenta entre a economia cafeeira, a expansão do café e os últimos suspiros do sistema escravocrata. A propriedade pertencia à família Alves de Matos. Há 3 gerações a fazenda era dessa família, acumulando riquezas através do café, cana-de-açúcar e principalmente do controle político sobre a região. O patriarca, o manda-chuva, era Coronel Augusto Alves de Matos, um senhor dos seus 72 anos à época. Coronel Augusto era uma figura temida, respeitada, dono de 137 escravos e influência que chegava até a corte no Rio de Janeiro. Pois o filho desse homem, o filho desse coronel, o senhor Augusto Alves de Matos Júnior, Augusto Júnior, de 28 anos, em 1872, ele seria o herdeiro único dessa fortuna imensa. Era um moço alto, bonito, de ombros largos, cabelos negros penteados com brilhantina, bigodes cuidadosamente aparados ao estilo da época. Ele foi educado em São Paulo e passara 2 anos estudando direito em Coimbra, Portugal. Coimbra, a terra dos estudos e da educação. Mas Augusto Júnior, ao contrário do pai, não demonstrava o mesmo apetite pelo poder. Ele era um homem assim mais introspectivo, dado a longas caminhadas, adorava caminhar sozinho no meio dos cafezais. Era leitor voraz da literatura romântica europeia. Homem culto, homem que parecia deslocado no mundo brutal dos senhores da terra, aqueles senhores mineiros. Augusto, o Júnior, filho do coronel Augusto, o Todo-Poderoso, pois Augusto ia se casar com Cecília. Mas o casamento foi um casamento arranjado. Cecília Vergueiro era filha do coronel Antônio Vergueiro da Silva, proprietário também de fazenda vizinha, a Vale do Silêncio.
Pois é, o pai dela também era importante. E era estratégia calculada pelos dois patriarcas. Porque aquela união, se Cecília casasse com Augusto, Augusto casasse com Cecília, a união consolidaria o domínio sobre as terras da região. Ficaria tudo consolidado. Eliminaria rivalidades comerciais e garantiria que as duas fortunas permanecessem concentradas. Cecília era novinha ainda. Ela era uma moça, ela tinha 19 anos. Foi educada em convento, isso em Ouro Preto, ela foi estudar em Ouro Preto. Foi educada em convento, tocava piano com muita habilidade, bordava como poucas pessoas e possuía uma palidez aristocrática, valorizada pela elite da época. Mas sabe, por trás daquela aparência delicada de Cecília, ela tinha um medo danado daquele casamento. Ué, medo de casar? Por quê? Toda moça não gosta de um casamento. Olha, o Augusto não era feio, hein? O casamento era arranjado. Augusto tinha 28 anos, ela tinha 19. Quer dizer, para a época, as idades bastante compatíveis. Ele não era feio, o Júnior não era feio, não. Bonito até, muito bonito. Mas a Cecília tinha um medo danado do casamento, embora tivesse que respeitar a determinação de seu pai. Havia um motivo especial para isso. É que enquanto a Cecília estudava no convento lá em Ouro Preto, ela acabou conhecendo um primo dela, o Heitor. Ele foi lá passear. Ela saiu um pouquinho do convento com as mocinhas. E esse Heitor, o primo era filho de uma tia pobre dela, irmã de sua mãe. Heitor não tinha dinheiro, mas a Cecília se encantou pelo primo, se apaixonou por ele. Heitor daqui, Heitor dali, e ela acabou se entregando para o Heitor. Foi com o Heitor que ela perdeu a inocência. Noutras palavras, a Cecília, ela não era mais virgem. Para aquela época. Eu estou falando de 1872. Para aquela época, isso tinha um grande valor, especialmente para a noite de núpcias que se aproximava. Então era isso que desesperava a Cecília. Ela teria que se casar com Augusto num arranjo feito entre os pais dos noivos, mas ela tinha que ser virgem, caramba. Era o que se esperava dela. Ela tinha 19 anos, estudou no convento, estudou com as freiras. O que essa menina fez? Como é que essa menina enganou as freiras? O que essa menina aprontou? Ela tinha medo de ser pega. E agora? Ela não era mais virgem, não. E Cecília não teve outro jeito. Ela ia enlouquecer. Ela com medo do casamento, o casamento chegando o dia, o casamento chegando o dia. Então ela se abriu com a mãe, a dona Laurinda, a esposa do coronel Antônio, a dona Laurinda. E agora, a dona Laurinda, a sogra do Augusto, ela entendeu, meu Deus do céu, minha filha está numa enrascada. Ela não é mais virgem. E lógico que o marido, o homem vivido, porque veja bem, Augusto Júnior, 28 anos, tinha estudado em São Paulo. O cara era bem formado. Ele ia perceber. E talvez isso podia acontecer e seria uma vergonha, seria uma humilhação. Talvez depois da noite de núpcias ele e o Augusto ia pedir: anula o casamento, porque é o que acontecia, anula o casamento, não quero mais, vou devolver.
Não é mais donzela. Não quero mais. Já pensou a vergonha que seria para a filha dela? Para ela enquanto mãe, Dona Laurinda? Para o seu Antônio Coronel, pai? Além da vergonha, quer dizer, o arranjo financeiro disso tudo iria por água abaixo, porque o arranjo financeiro era grande, hein? Era grande. A Dona Laurinda, ela teria que encontrar uma saída. Então a Dona Laurinda pensou daqui, pensou dali e teve aquela ideia. A escrava Josefina. Ela tinha uma escrava de dentro da sua casa. Josefina, a escrava de dentro da sua casa, ela trabalhava muito próxima à família. Josefina tinha só 22 anos. E a Josefina ainda era virgem. E disso a Dona Laurinda tinha absoluta certeza, porque a protegia, não deixava que nenhum homem se aproximasse da negra bonita. Então a Josefina era de dentro da sua casa. E ela teve a ideia: Josefina vai substituir minha filha na noite de núpcias. Josefina era nascida na própria fazenda dos pais de Cecília. Filha de Maria das Dores, que fora ama de leite da própria Cecília e até mesmo do noivo dela, o Augusto Júnior. E a Dona Maria das Dores falecera de tuberculose quando a Josefina tinha apenas 12 anos. Então, desde criança que a Josefina, ela circulava entre a senzala e a casa grande. Primeiro acompanhando a mãe e depois assumindo trabalhos domésticos mais refinados. De dentro da casa da Dona Laurinda, servia café, ajudava nos preparativos de festas, cuidava das roupas da família. Josefina possuía inteligência aguçada. A Josefina escrava, a negra era inteligente. Ela não passava despercebida. E tinha um detalhe. O pai da Josefina, o pessoal escutava falar, ninguém tinha certeza. Seria um português ali do pedaço, um homem branco. Então a Josefina, para a época, ela passa a ter um valor muito grande para a senhora a Dona Laurentina, que era a mãe da Cecília. Por que ela passa a ter um valor muito grande? Porque ela não é aquela negra, sabe? A pele dela não é tão escura. A Josefina, ela é mais clara e ela é muito inteligente. Ela inclusive aprendeu a ler escutando as lições que o chamado preceptor, o professor da época chamava preceptor. O preceptor dava aulas para Cecília, na casa da Cecília, e ela ficava junto, porque ela, de certa forma, fazia companhia para Cecília. Então ela decorara as lições, assim como decorara receitas francesas, apenas observando a cozinheira. Ela compreendia, Josefina, a dinâmica da casa. Ela foi aprendendo. E não é que a negra, Josefina, de tão inteligente, a inteligência tão aguçada, ela aprendeu a ler e a escrever. Ela sabia quando se aproximar, quando desaparecer das sombras. Sua pele era morena clara, herança de um pai que ela nunca conhecera, mas que todos na fazenda sabiam ser um dos feitores portugueses que trabalhou ali por muito tempo. Josefina, ela não era negra retinta, e seus olhos eram expressivos, capazes de transmitir mundos inteiros em um olhar. E seu rosto tinha traços delicados que chamavam a atenção indesejada dos homens da casa. Dona Laurinda dos Santos,
Ela tinha 54 anos, a matriarca. A mãe de Cecília, a sogra de Augusto Júnior, ela era uma mulher feita a ferro forjado. Ela era pragmática e, ao mesmo tempo, ela era cruel, sabe? A dona Laurinda era casada com o coronel Antônio havia 30 anos. Mulher dura, de respeito, não iria permitir nunca que a filha e nem o marido dela passasse aquela vergonha. Não vou permitir. Então a Laurinda entendia que na sociedade mineira de 1872 as aparências importavam mais do que a verdade e que escândalos podiam destruir fortunas tão rapidamente quanto pragas destruíam cafezais. E sabia que aquele casamento entre sua filha Cecília e Augusto Júnior tinha que acontecer para o bem de todos. E que o importante e rico marido de sua filha, Augusto Júnior, ele não podia ser decepcionado. Ele não podia, na noite de núpcias, descobrir que a esposa dele não era mais donzela. Onde já se viu uma coisa dessas? Que humilhação seria essa? Então ela bolou o plano arquitetado por Dona Laurinda. Nos dias que antecederam o casamento, nos dias anteriores ao casamento, a fazenda Morro Alto transformou-se num formigueiro de atividades. Escravos lavavam, enceravam pisos de madeira nobre, preparavam quartos para dezenas de convidados que viriam das fazendas vizinhas e até da capital da província. A cozinha trabalhava dia e noite e dia, preparando doces, salgados, assados, vinho do Porto, champanhe francês, licores importados. Chegavam tudo nas carroças da época. A capela da fazenda foi ornamentada com flores, trazidas de Ouro Preto, especialmente para a ocasião. Mas nos aposentos privativos de Cecília, longe dos olhos curiosos, desenrolava-se o drama silencioso. A noiva passava a hora chorando, confessando para a mãe, Dona Laurinda, o terror que ela sentia sobre a consumação do casamento. Cecília foi educada no convento com a ideia sobre pureza, castidade e submissão. Mas ninguém preparara o seu espírito para a realidade física do ato matrimonial. E principalmente um ato matrimonial onde o que se esperava dela, ela não era mais. Ela não era mais donzela. Ela havia transado com o primo, Heitor. Ela não era mais virgem. A mãe, Dona Laurinda, ciente de tudo, havia pegado a escrava Josefina e lhe passou as ordens. Como Josefina era muito inteligente, logo compreendeu tudo. Josefina não era uma escrava qualquer. Sabia ler, escrever. Ela aproveitou a proximidade, porque ela ficava fazendo companhia para Cecília. Ela foi aprendendo. Olha, ela sabia mais do que a Cecília, tá? Embora as aulas fossem dadas para Cecília, ela perto ali aprendeu mais inteligente, compreendeu tudo e entendeu que na noite de núpcia, ela teria que atuar como uma atriz. E na hora da entrega, se possível, até falar alguma palavra em francês, como parte do gozo, do regozijo, ela sabia.
Algumas palavras em francês ela sabia. Je t'aime. Como Laurinda gozava da amizade de Dona Francisca, mãe de Augusto, frequentava a casa a qualquer hora que quisesse. Elas eram amigas. A sogra do Augusto era amiga da mãe dele, a senhora Dona Francisca. Então, já que ela podia ir na casa quando ela quisesse, foi quando Laurinda, calculista, levou consigo a escrava Josefina com ela. Eu trouxe a escrava para cuidar do quarto dos pombinhos. A minha filha tem umas exigências. Essas mocinhas, Dona Francisca. Essas mocinhas. A Dona Francisca, que já conhecia a fama da negra Josefina, até gostou. Mas, na verdade, Dona Laurinda havia levado a Josefina para um treinamento. Explicou tudo para a inteligente Josefina, como ela deveria agir. Só ficaram as duas. Na noite de núpcias, o escuro teria que ser absoluto do quarto. Cecília, naquela escuridão, seria substituída por ela. Augusto Júnior estaria muito embriagado pelas celebrações e pela expectativa, não perceberia a diferença. Pela manhã, a aparência de consumação estaria preservada, a honra das famílias intactas. Então, ainda durante a madrugada, Josefina se retiraria do quarto e aí quem entraria seria Cecília, a noiva correta. Cecília teria tempo para se acostumar gradualmente com as obrigações matrimoniais. A escrava era jovem. Josefina era jovem, bonita, possuía traços que não destoavam completamente, era inteligente o suficiente para compreender a importância do seu silêncio absoluto e, o mais importante, não tinha escolha. Ela não tinha escolha. A Josefina não podia dizer que não. Ela era escrava. Mas por que a Josefina não recusou? Não podia. A cerimônia aconteceu no dia 15 de março de 1872. Caiu numa sexta-feira. Sexta-feira de céu limpo. O calor intenso típico do verão mineiro. A capela da fazenda Morro Alto, construída em 1820 pelo avô do noivo, estava repleta de fazendeiros, suas esposas, ornamentadas com joias, filhos da elite regional e até representantes da Câmara Municipal da vila próxima. O padre Deocleciano Rodrigues, pároco local há 23 anos, celebrou a missa de casamento com toda a solenidade, citando passagens bíblicas sobre santidade do matrimônio e os deveres da esposa perante o marido. Augusto Júnior, trajando casaca preta de corte impecável, colete de brocado, gravata de seda e sapatos engraxados que refletiam a luz das velas, manteve a postura ereta durante toda a cerimônia. Mas seu rosto revelava uma ausência de emoção. Ele estava cumprindo um papel social, nada mais do que isso. Ao seu lado, Cecília. Ela era bonita, sim. A Cecília era bonita, sim. Ela estava num vestido de noiva branco, renda importada da França, véu de tule que cobria seu rosto pálido. Ela segurava um buquê de flores brancas com as mãos que tremiam visivelmente.
Testemunhas depois relatariam que a noiva chorou durante toda a cerimônia, o que foi interpretado por muitos como emoção, mas que na verdade era a dor de estar se casando com outro homem que não o seu primo Heitor. Ela gostava do Heitor, ela amava o primo, mas, bem, a vida é assim. A vida nos impõe certas coisas. Após a cerimônia, a festa estendeu-se pelo resto do dia, adentrou a noite, mesas foram montadas no jardim lateral da casa grande, cobertas com toalhas de linho branco e decoradas com castiçais de prata e arranjos florais elaborados. Teve leitões assados, perus recheados, peixes trazidos de longe do Rio de Janeiro em gelo, saladas, tortas doces e salgadas, frutas cristalizadas. O vinho era do bom, corria em abundância vinho português, assim como também a aguardente. A aguardente era famosa da região para os homens, licores delicados para as senhoras. Música ao vivo animava os convidados. Uma pequena orquestra contratada em Ouro Preto tocava valsas europeias. Casais dançavam num salão principal da Casa Grande. Homens reuniam-se na varanda para fumar charuto cubano e discutir política, especialmente os rumores crescentes sobre estão querendo abolir os escravos. Eu não sei o que vai ser desse país, não, hein? O pessoal tá falando aí que tem umas ideias de soltar os negros, de dar liberdade a eles. Esse país não tem jeito, hein? Já se discutia em 1872 e cada um analisava a vida do seu ângulo. Mulheres comentavam sobre os vestidos uma das outras, era tudo igual. Entre casamentos futuros de suas filhas, como deveria ser os trajes. Sobre a beleza da noiva, Cecília estava linda. E a sorte de se casar. Cecília tem uma sorte. Se casar com um homem desse, Augusto Júnior, rico, mais rico da região. E além de tudo, o homem é bonito. O casamento estava assim. E a escrava Josefina? Naquela tarde e noite trabalhava na cozinha, ajudando a servir os convidados. Josefina circulava pelos ambientes, carregando bandejas e recolhendo pratos, sempre com os olhos baixos, sempre invisível, como se esperava que os escravos fossem. Mas no peito de Josefina martelava pavor crescente. Meu Deus, como vai ser isso? Eu vou ter que substituir assim, na noite de núpcias. Como é que vai ser isso, gente? Pela manhã, Dona Laurinda chamara em particular a Josefina e explicara em tom que não admitia questionamentos. E qual seria o seu papel naquela noite? Ela já sabia. Era só um reforço. Josefina ouvira tudo em silêncio, sem ousar protestar, sem conseguir processar completamente o que estava sendo exigido dela. Sabia que ela não tinha escolha, que seu corpo não lhe pertencia, que qualquer recusa seria punida com violência. À medida que a noite avançava e os convidados começavam a ir embora, a ansiedade de Josefina crescia.
Josefina! Josefina, venha cá! Josefina foi levada por Dona Laurinda para o quarto dos fundos da casa, onde recebeu as últimas instruções detalhadas. Deveria lavar-se completamente com sabonete perfumado, vestir o camisão de linho fino reservado para a noiva, deixar os cabelos soltos. Deveria permanecer em silêncio absoluto, entrar na casa dos noivos e ocupar um cantinho na parte íntima, não fazer nenhum barulho e deixar que tudo acontecesse rapidamente. Durante todo o ato, todos os lampiões apagados. Dona Laurinda já havia comunicado que deveria ser assim por exigência da noiva. Ela já tinha comunicado que os lampiões deveriam ser apagados porque... Sabe, Augusto, a minha filha foi criada sob rigorosa educação e estudou com as freiras no convento em Ouro Preto. Ela morre de medo. Você precisa compreender. Então, para que ela consiga, pelo menos nessa noite, vai ter que ser tudo apagado, tudo no escuro. É a exigência dela. Ela morre de vergonha de você. Eu a orientei como mãe, mas a primeira noite vai ter que ser assim, sabe? Tudo apagado, tudo no escuro. O quarto ficaria no mais absoluto escuro. E depois que o ato se consumasse e que o noivo dormisse, uma vez que ele estaria bem alto de bebida, ela, Josefina, com todo cuidado, nas pontas dos pés, deveria se retirar e a verdadeira noiva ocuparia o seu lugar. Isso tudo deveria acontecer antes que a luz do dia revelasse qualquer coisa. Enquanto isso, no quarto nupcial principal da Casa Grande, Augusto Júnior era preparado pelos amigos mais próximos em ritual típico da época. Os homens o encharcaram de champanhe, contaram histórias obscenas sobre noites de núpcias, fizeram piadas sobre os deveres masculinos, o tamanho do órgão, aquilo tudo que os homens gostam de fazer. Augusto ria sem alegria e bebendo mais do que era seu costume. Na verdade, ele tentava anestesiar a estranheza que sentia sobre aquela noite. Não, ele não amava a Cecília, mal a conhecia. Ela era linda, mas não amava. Mas ele respeitava a instituição do casamento e pretendia cumprir suas obrigações. E jamais iria decepcionar o pai, de quem herdara até mesmo o nome. O excesso de álcool. E mais álcool. E Dona Laurinda, ela não deixava passar em branco, pedindo para os escravos levarem mais champanhe, vinho, lá para o quarto, lá onde estava o futuro genro. O Augusto Júnior, junto com seus convidados, leva mais champanhe, leva mais vinho. E o excesso de álcool tornou os sentidos de Augusto embotados, exatamente como Dona Laurinda calculara que iria acontecer. Por volta da meia-noite, quando os últimos convidados finalmente partiram, chegou o momento. Cecília foi conduzida aos seus aposentos por Dona Francisca, a mãe do Augusto, que a tranquilizou com palavras suaves, prometendo para ela: não fica nervosa não, viu, meu filho?
Ele é um homem muito bem educado e ele sabe como tratar as mulheres. E depois ele bebeu tanto que eu nem sei. Bom, é assim mesmo. Cecília, fica tranquila. Meu filho é um homem muito bom e educado. Cecília estava apavorada. Mas a gente sabe o real motivo do pavor. Cecília se despede da sogra, entra no corredor do quarto e fecha a porta atrás de si, mas não seguiu caminhando. Sentou numa poltrona devidamente preparada antes por Josefina. A essas alturas, sem que ninguém tivesse visto, nos fundos da casa, Josefina, vestida com o camisão da noiva, tremendo incontrolavelmente, foi levada por Dona Laurinda através de corredores escuros até o quarto nupcial. O quarto estava mergulhado em escuridão quase total. Apenas uma vela distante fornecia luz mínima. Augusto Júnior já estava deitado e embriagado. Semiconsciente falava: vamos nos afinar, vai dar certo. Vai dar certo. O amor vai nascer. O amor vai surgir. Entende? O amor vai surgir. Josefina foi empurrada para dentro. A porta fechou-se atrás dela com um som definitivo. Dona Laurinda ficou do lado de fora montando guarda para garantir que ninguém interrompesse e que o segredo permanecesse enterrado. O que aconteceu naquele quarto durante aquela noite jamais seria relatado por Josefina. Ela carregaria aquela violação como ferida silenciosa pelo resto de sua vida. Para Augusto, embriagado e confuso, seria apenas uma memória nebulosa de um dever cumprido. Para Dona Laurinda, a sogra, Cecília, a noiva, seria segredo que precisava ser protegido a todo custo. Para Cecília, escondida em seus aposentos, seria um alívio temporário que em breve se transformaria em culpa devastadora. O ato aconteceu. Josefina teve uma atuação impecável. Cumpriu seu papel. Quando o dia clareou, Josefina já estava longe. Tinha sido levada para casa por Dona Laurinda e discretamente conduzida para a senzala. Cecília, a Cecília já havia ocupado o seu lugar na cama ao lado do marido, onde fingiria ter dormido a noite inteira. Os lençóis, manchados pelo sangue, foram exibidos discretamente às matriarcas como prova de consumação. E o teatro estava completo. Os dias que se seguiram ao casamento transcorreram em aparente normalidade. Convidados que haviam ficado hospedados partiram gradualmente, levando consigo elogios sobre a beleza da cerimônia. Nossa, que casamento! É pra gente nunca mais esquecer, coronel. Ei, Augusto, parabéns, viu? Casamentão seu. Cecília, você foi a noiva mais linda que já vimos. A fazenda Morro Alto retomou ao seu ritmo habitual. Escravos trabalhando nos cafezais desde antes do amanhecer. Administradores supervisionando colheitas e a Casa Grande retomando sua rotina de refeições, rezas e gestão. Mas sob a superfície da normalidade, tensões ferviam. Augusto Júnior
Ao recobrar a sobriedade, foram uns 2 dias para ele voltar ao normal, após o casamento. Ele começou a experimentar a sensação crescente de uma estranheza sobre a noite de núpcias. Ele tinha achado a mulher mais quente na primeira noite do que nas demais. Falava consigo próprio assim: Osado, né? A mulher na primeira noite fica nervosa, mas na primeira noite ela estava mais... sei lá, acho que é impressão minha. Acho que é impressão minha. Na primeira noite ela estava mais... sei lá, mais entregue, mais quente, mais fogosa. Quem sabe? Mas suas memórias eram fragmentadas, nebulosas, mas algo nelas perturbavam o Augusto Júnior. Ele não conseguia recordar detalhes do rosto de Cecília, da voz dela, de qualquer palavra trocada naquela noite. Apenas imagens desconexas de escuridão, silêncio, mas sensações físicas ficaram. A sensação física de que estava gostoso, que foi muito bom. Quando tentava conversar com a esposa sobre aquela noite, Cecília desviava o olhar, mudava o assunto e fingia-se desconfortável. Cecília, por sua vez, afundava-se em culpa crescente. O plano que parecera solução aceitável em momento de desespero, agora revelava-se como traição fundamental. Ela ficou com o sentimento de culpa. Puxa, a traição que eu cometi contra o meu marido foi grande. Ela estava casada, mas a consumação, o ato que selava o matrimônio perante Deus e a sociedade, havia sido perpetrado por outra mulher. Tecnicamente, aos olhos da lei canônica, seu casamento era inválido. Pior ainda, ela sabia que uma escrava havia sido desvirginada no seu lugar e que essa escrava a salvara da grande humilhação. A culpa manifestava-se fisicamente. Ela perdeu o apetite, emagrecia visivelmente, passava horas rezando na capela, dormia mal. Josefina de volta à senzala, tentava retornar à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, mas algo fundamental mudara. Ela carregava Josefina um trauma profundo que se manifestava em pesadelos. As outras escravas da fazenda notaram mudanças de comportamento, mas não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Rumores vagos circulavam, algo sobre Josefina ter sido chamada à casa grande na noite do casamento, sobre ela ter recebido o tratamento especial da senhora, mas nada de concreto. Josefina mantinha silêncio absoluto, compreendendo que falar poderia significar para ela a morte. Sim, Dona Laurinda, 3 semanas após o casamento, o rosto marcado por preocupação, ela interrogou Josefina detalhadamente. Você tem certeza de que ninguém viu você naquela noite? Você falou sobre o que aconteceu com alguém? Josefina, eu quero confiar em você. Porque você sabe que eu, como sua dona, eu tenho direito sobre sua vida. Eu posso até mandar. Eu posso até mandar te matar. Você sabe disso, né? Você é inteligente. Você sabe disso, né? Eu posso. Então, você sabe que é zíper. Zíper. Sabe o que é zíper? Zíper na boca. Porque eu posso até mandar te matar. Posso, se eu quiser. Entende?
Essa história é maravilhosa. Não daria para contá-la apenas no único capítulo. Então eu te convido para você escutar essa segunda parte conosco no dia de amanhã.